Olá galera, então vamos para mais uma aula, né? Matemática do ensino médio. Essa nossa aula é sobre triângulos, a lei do seno e também a lei dos cossenos. Então venham comigo para mais uma aula bastante proveitosa. Vamos aqui para a introdução, né? Os estudos trigonométricos no triângulo retângulo têm por finalidade relacionar os ângulos do triângulo com as medidas dos lados por meio das seguintes relações: seno, cosseno e tangente, galera. Então, essas três relações aí nos proporcionam, né, a encontrar as medidas de lados desconhecidos no triângulos retângulos. Então, essa informação é importante, apenas em triângulos retângulos. Essas relações utilizam o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa. Essas são as relações aí, os elementos de um triângulo retângulo, né? Vamos ver aqui. O seno é dado por cateto oposto sobre hipotenusa, o cosseno é dado por cateto adjacente sobre hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, essas três relações do triângulo retângulo podem ser encontradas seguindo aí estas fórmulas, né? Essas relações somente são válidas se aplicadas no triângulo retângulo. Lembre-se, galera, o triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, e outros dois ângulos agudos, consequentemente, né? Para triângulos quaisquer, utilizamos a lei dos senos ou a lei dos cossenos, com o objetivo de calcular medidas e ângulos desconhecidos. Então, quando não se tratar de um triângulo retângulo, nós não poderemos utilizar as relações trigonométricas, né? O seno, cosseno e tangente. Aí a gente vai ter que utilizar ou a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Vamos ver no decorrer da aula alguns exemplos de quando se utiliza cada uma dessas leis. Antes dos exemplos, é claro, né? Eu vou passar para vocês a ideia principal de cada uma das leis, tentar demonstrar, né, graficamente estas leis. Vamos começar então com a primeira lei dos senos, né? Na lei dos senos, utilizamos relações que envolvem o seno do ângulo e a medida oposta ao ângulo. Então, dado um triângulo qualquer, como eu representei o triângulo por ABC, eu tenho o ângulo A, que corresponde ao lado Azinho, né, o seu lado oposto. Tenho o lado B, que corresponde ao ângulo B. E tenho o lado Czinho, que corresponde ao lado C. Então, a fórmula que representa a lei dos senos é essa que vai aparecer aqui no cantinho. O lado A dividido pelo seno do ângulo A é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo B, e isso é igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo C. Pessoal, essa aqui já é a fórmula pronta, né? A fórmula que vocês vão utilizar em exercícios, que vocês precisam saber para a resolução dos nossos exercícios. Porém, por trás dessa fórmula, né, tem uma demonstração, e é isso que eu vou fazer, vou tentar demonstrar como que se chega nessa fórmula. Vou utilizar o software GeoGebra, né, para demonstrar para vocês a lei dos senos. Vem comigo aqui. Então, galera, com a utilização aqui do GeoGebra, né, que eu vou tentar demonstrar para vocês o princípio aí da lei dos senos. Então, eu tenho uma circunferência aqui, já com alguns pontos, né, com centro em O. Então, a partir dessa circunferência, eu vou inscrever um triângulo nela, né, como aqui já tem os pontos dados ADC. Então, formei o triângulo aqui ADC. Lembrando que eu posso modificar esses pontos ao longo da circunferência. Como não é um triângulo retângulo, pode ser qualquer outro triângulo. Então, é um triângulo qualquer. O GeoGebra, quando eu crio esse triângulo, ele automaticamente já nomeia, né, esses lados de acordo com seu vértice oposto. Então, eu tenho aqui o vértice D, então eu tenho o lado oposto D1, Dzinho. Eu tenho o vértice A, tenho o lado oposto o A1, que é umzinho. E tenho o vértice C e tem o lado oposto C, Czinho. Então, o GeoGebra ele já nomeia os lados do triângulo de acordo com os vértices, né? Depois disso, dado um triângulo qualquer inscrito em uma circunferência, eu vou traçar uma reta aqui de algum de seus vértices. Vou traçar aqui do vértice D. Essa reta vai passar pelo ponto E. Essa reta vai passar pelo centro da circunferência e intersectar aqui a circunferência no ponto E. Eu posso ligar esse ponto E ao ponto G, né, formando um novo triângulo. Este triângulo CDE ele possui algumas características importantes.
A primeira é que esse ângulo C ele é um ângulo reto. Vejam bem, a circunferência, quando eu tracei a reta do vértice D e formei um novo ponto ao vértice E, como ela passa pelo centro, ela divide a circunferência em duas partes, ou seja, eu obtenho aqui apenas 180 graus, né? A circunferência ao todo é 360, quando eu divido em duas eu obtenho 180. Tem uma regrinha da geometria que diz o seguinte: todo triângulo que eu formar a partir dessa base aqui de 180 graus vai ser um ângulo de 90 graus, a metade. Vejam bem, então se eu mover este ponto C aqui ao longo da circunferência, este sempre será, o ângulo C sempre será um ângulo reto. Eu vou estar mostrando para vocês depois, porque o GeoGebra, vejam bem, que em todos os pontos da circunferência que eu utilizo, eu vou estar formando um ângulo reto. Vou estar utilizando aqui o GeoGebra, né, o recurso do ângulo, para fazer essa medida para vocês. A medida do ângulo ECD. Então percebam que ele já me dá um ângulo reto, né, de 90 graus. Agora eu vou mostrar que eu posso modificar esse ponto ao longo da circunferência e este será um ângulo reto. Então percebam que o ângulo não muda. É muito interessante. Isso é uma regra da geometria. Pronto, então, sabendo que este triângulo ele possui um ângulo reto, facilita o cálculo, porque a relação de seno, cosseno e tangente tem que ser aplicada em triângulos retos. Outra relação importante é o seguinte: este triângulo, tanto o triângulo DAC quanto o triângulo DEC, eles estão formados a partir dessa base DC. Percebam que todos os dois triângulos têm este lado em comum. Outra característica interessante da geometria: como esses triângulos têm essa mesma base, este ângulo, o ângulo A e o ângulo E, necessariamente devem ter a mesma medida. Então vamos ver que o ângulo DEC ele possui aqui 51,58 graus. Então a medida deste ângulo é 51, o ângulo gama, né? É 51,58 graus. Vamos agora observar que o ângulo A ele deve possuir essa mesma medida. Então vejam aí que o ângulo A, né, que eu chamei de ômega, o GeoGebra ele atribui um nome, né, uma letra aqui que é ômega, 51,58 graus. Então percebam aí que é a mesma medida do ângulo E. Isso é importante para mim, porque eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho este ângulo E que é o mesmo ângulo A. Portanto, se os ângulos são iguais, o seno deles também serão iguais. Aí agora eu vou com vocês para o cálculo, né, para a gente descobrir qual será o seno deste ângulo. Então a partir daqui nós começamos a estabelecer a relação seno. Então essa demonstração no GeoGebra que eu achei que seria importante para vocês perceberem essas relações, né, essas leis da geometria que nos ajudam bastante. Vem comigo aqui agora para a gente entender o que isso está relacionado com a lei seno, a lei dos senos. Então galera, a partir de agora, né, a gente vai tomar algumas conclusões, né, em relação a esta figura. Quando nós tratamos aqui do triângulo CDE, como a gente já percebeu que ele é um triângulo retângulo, nós podemos aplicar as razões trigonométricas. Vamos aplicar a razão seno. Nós sabemos que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O seno de E, no caso, vai ser igual ao lado A, que é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é esta reta, né, que liga aqui o ponto D ao ponto E. Então eu tenho aqui esta reta como hipotenusa, essa reta aqui que está destacada. A hipotenusa do meu triângulo passa pelo centro da circunferência e liga uma extremidade à outra. Esta reta também pode ser chamada de diâmetro. O diâmetro da circunferência é a hipotenusa. O diâmetro nós sabemos que é 2r, né? 2 vezes o raio. Se o raio é a reta que parte do centro até uma extremidade, então o diâmetro é 2r. Por isso que eu utilizei aqui na fórmula, né, a hipotenusa como 2r. Ora, se o seno de E é igual, se o ângulo E é igual ao ângulo A, eu posso afirmar também que o seno de E é igual ao seno de A. Então, por isso que eu já fiz essa substituição. Como eu quero analisar aqui em relação a este triângulo, eu apenas utilizei esse triângulo complementar para facilitar aqui o meu estudo. Então,
o seno de A é igual ao lado A dividido por 2R. Fazendo aqui algumas manipulações, isolando 2R, né, eu obtenho o seguinte: A dividido pelo seno de A é igual a 2R. Então, essa aqui é a minha principal informação. 2R é igual a A dividido pelo seno de A. Se vocês utilizarem este mesmo raciocínio que eu fiz aqui com os outros ângulos deste triângulo, por exemplo, com o lado C, D e A, vocês vão perceber que o lado C dividido pelo seno de C é igual a 2R e o lado B dividido pelo seno de B também é igual a 2R. Isso implica que A sobre seno de A é igual a B sobre seno de B, que é igual a C sobre seno de C, e isso tudo é igual a 2R. Então, daí que vem essa igualdade, chamada de lei dos senos, pessoal. Então, está demonstrado aí de onde que vem a lei dos senos. Então, galera, vamos ver agora aqui um exemplo, né, de aplicação da lei dos senos, que a gente acabou de demonstrar. O exemplo diz o seguinte: determine o valor de x no triângulo a seguir. Então temos aqui um triângulo, logo percebemos, né, que não é um triângulo retângulo, ele não possui um ângulo de 90 graus, então é um triângulo qualquer, com vértices A, B e C. Temos aqui a medida de dois de seus ângulos, né? O ângulo B mede 45 graus e o ângulo A mede 120 graus. Temos também a medida desse lado, que é o lado AC, que mede 100 metros. Na questão pede para determinarmos o valor de x, ou seja, a distância, né, desse lado BC. No triângulo nós temos aqui o ângulo de 120 graus e o seno de 45. O seno de 45 graus ele já é conhecido, né? Porém o seno de 120 nós devemos fazer o seguinte para encontrarmos. O seno de 120 corresponde ao seno de 180 menos 120, né? A soma dos ângulos internos do triângulo é 180 graus menos 120, então é o mesmo que seno de 60. Portanto, o seno de 120 graus é igual ao seno de 60 graus. O seno de 60 ele é um seno conhecido, né, que é um ângulo notável, é igual a raiz de 3 sobre 2, ou 0,865, se resolvermos essa divisão aqui. O seno de 45 graus também é um ângulo notável, né, é igual a raiz de 2 sobre 2, ou 0,705. Então, aplicando a lei dos senos, né, neste triângulo, nós vamos ter o seguinte: x sobre o seno de 60, percebam que x é este lado aqui, esta reta, que eu quero o lado desconhecido, né, sobre o seno do seu ângulo oposto. O seno de 120 é o mesmo seno de 60, então eu coloquei essa relação. Isso aqui é igual a 100, que é este lado que eu tenho o valor 100, dividido pelo seno do seu ângulo aqui correspondente, o ângulo B, que é igual a 45 graus. Então, x sobre seno de 60 é igual a 100 sobre o seno de 45. Isso aqui implica que x sobre 0,865 é igual a 100 sobre 0,705. Substituir os valores de seno de 60 por 0,865 e seno de 45 por 0,705. Fazendo aqui o produto dos meios igual aos extremos, nós temos o seguinte: x vezes 0,705 dá 0,705x é igual a 0,865 vezes 100, 86,5. Portanto, x é igual a 86,5 dividido por 0,705. Isso aqui vai dar um valor de 122,6. Portanto, essa distância aqui de B a C corresponde a 122,6 metros, né? Então, conseguimos aí resolver este exemplo, determinar o valor de x, aplicando a lei dos senos, pessoal. Então, espero que ficou claro aí, né? A lei dos senos, a demonstração e também a aplicação. Vamos agora para a próxima lei, que é a lei dos cossenos. No triângulo a seguir, vamos traçar sua altura H, isto é, uma reta saindo do vértice A que forma um ângulo de 90 graus com o lado BC. Então já está representado aqui o meu triângulo, né? É o triângulo ABC, que é esse triângulo maior. Ele está dividido em dois aqui com essa reta H que eu chamei de altura. E está nomeado também cada lado correspondente de acordo com o seu ângulo oposto. Por exemplo, este é o ângulo C,
O lado oposto a C, que é este lado aqui, está representado por C minúsculo. O lado B está representado o ângulo B está representado pelo lado B minúsculo, e o ângulo A tem uma diferença porque ele foi dividido em dois. Eu chamei essa primeira divisão de M e essa segunda divisão de A, que é o lado respectivo, o lado completo, menos M, né? Então eu determinei assim as medidas dos lados do meu triângulo, como vocês vão ver. Ao traçar a altura de um triângulo, transformamos esse triângulo em dois triângulos retângulos. Então percebam que o triângulo ADC e o triângulo ABD são dois triângulos retângulos. Eles possuem aí um ângulo de 90 graus. Para facilitar a análise desse triângulo, identificamos como B o lado oposto ao vértice B, C como lado oposto ao vértice C e como lado oposto ao vértice A. Foi dividido em duas partes, chamamos o segmento BD, que é esse segmento que eu já falei para vocês, de M, né? Esse segmento ficou conhecido como M, e o segmento DC, que é esse segmento maior aqui, esse segmento ficou conhecido como A menos M. Então, é todo o valor aqui que corresponde a A menos essa parte M. Então, para facilitar o entendimento aí, né, a gente consegue enxergar dessa forma esse triângulo. Entre as propriedades trigonométricas conhecidas, podemos aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo ABD. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, como sabemos que esse ABD é um triângulo retângulo, né? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras nele. C ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. No triângulo ABD, pessoal, é fácil perceber que a hipotenusa é o lado C, né? Este é o lado maior e também se opõe ao ângulo reto. Então, o lado C é a hipotenusa, M é um dos catetos, né? O cateto do triângulo retângulo, e H é o outro cateto. Então temos aí C a hipotenusa, M e H os dois catetos. O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, que eu chamei de C ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então aqui está representado o teorema de Pitágoras. Isso aqui também implica que, se eu passar esse H ao quadrado para o primeiro membro e passar o C para o segundo, eu obtenho a seguinte fórmula. H ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. Então, dessa fórmula aqui, que é o teorema de Pitágoras, eu obtenho essa outra, né? Isolando o H. Aplicando novamente o teorema de Pitágoras agora para o triângulo ADC, teremos. Então, aplicando o teorema de Pitágoras para o outro triângulo, né? Aquele outro triângulo que ADC, nós temos o seguinte. B ao quadrado é igual a H ao quadrado mais A menos M ao quadrado, onde B no segundo triângulo é a hipotenusa, H é um de seus catetos e o outro cateto é aquela medida A menos M. Então eu representei aqui hipotenusa por B, H é um cateto e A menos M é outro cateto. O teorema de Pitágoras nos diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Resolvendo, substituindo, né, nessa equação o valor encontrado anteriormente para H ao quadrado, teremos. Então, percebam que no slide anterior nós encontramos um valor para H ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos substituir agora onde tem H ao quadrado pelo valor encontrado. Então essa é a equação dada, né, anteriormente, b ao quadrado é igual a h ao quadrado mais a menos m ao quadrado, onde h equivale a, coloquei de vermelho aqui, né, destaquei o valor de h, é c ao quadrado menos m ao quadrado. Então é só substituir o valor de h por o respectivo valor dele, né? Agora nós vamos resolver essa potência aqui, né, o quadrado da soma de dois termos, então tem uma regrinha prática para resolvermos isso. B ao quadrado é igual a C ao quadrado menos M ao quadrado. O quadrado da soma de dois termos é dado por quadrado do primeiro, A ao quadrado, menos 2 vezes o produto entre eles, né? 2 vezes A vezes M, mais o quadrado do segundo. Então, mais porque, como o segundo é negativo, né? Menos vezes menos dá mais. Portanto, os produtos notáveis, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, assim a gente resolve toda essa equação.
Podemos ainda eliminar esse menos m ao quadrado e m ao quadrado, né? Percebam que eles têm sinais opostos. Menos m ao quadrado mais m ao quadrado a gente pode eliminar aqui da fórmula e nos resta apenas b ao quadrado é igual c ao quadrado mais a ao quadrado menos 2am. Agora nós temos que encontrar o valor para m. Essa medida de comprimento, né, daquele lado m, o lado menor, quando dividiu, pode ser dada através de o cosseno de b é igual, essa é a fórmula de cosseno, né, cateto adjacente sobre hipotenusa. Logo, o cosseno de b é igual a m sobre c. Se vocês voltarem lá no triângulo, vocês vão perceber que esta relação aplicada no triângulo onde aparece m vai ser igual, cosseno de b é igual a m, que seria o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que corresponde ao lado c. Isso implica que m, o lado m, é igual a c vezes o cosseno de b. Então eu fiz algumas manipulações aqui, né? Passei o m para o primeiro membro e o cosseno para o segundo e obtive essa equação. Portanto, isolei m. Substituindo o valor encontrado para m na fórmula anterior, teremos. Então, essa foi a fórmula que nós encontramos anteriormente. Agora vamos substituir o valor de m por esse valor aqui que nós acabamos de encontrar. Substituindo, a gente fica com b ao quadrado é igual a c ao quadrado mais a ao quadrado menos 2ac vezes o cosseno de b. Então, portanto, determinamos aqui uma fórmula, a lei dos cossenos. Então, essa última aqui é chamada de lei dos cossenos. Analogamente ao que foi feito, podemos escrever outras duas equações que compõem também a lei dos cossenos. Então, pessoal, aqui, como nós vimos lá anteriormente, podemos isolar o c ou isolar o a, ou também o b, né, como já foi visto. Então, nós podemos ter aí essas três fórmulas com a lei dos cossenos, né? Lembrando que quando a gente isola o c, a gente deve utilizar os catetos a e b aqui. Quando a gente isola o a, devemos utilizar os catetos b e c. Aqui tem um pequeno detalhe que aqui é o cosseno de c, né? Como eu isolei o c, então não confundam. Quando eu isolo o c, eu devo utilizar o cosseno de c no final. Quando eu isolo o a aqui no início, eu uso o cosseno de a. E quando eu isolo o b, eu utilizo o cosseno de b. Então, tem esses detalhes aí. Podemos então definir que em um triângulo qualquer, o quadrado da medida de um lado é igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados menos o dobro do produto das medidas desses lados pelo cosseno do ângulo formado por estes lados. Então, eu coloquei aqui escrito, né, a fórmula, o que foi feito na fórmula. Então, essa aqui é a fórmula da lei dos cossenos escrita. A lei dos cossenos pode ser também aplicada a triângulos retângulos e obtusângulos. Então, informação importante aí, né? Os triângulos retângulos e obtusângulos também podem ser calculadas medidas utilizando a lei dos cossenos. Vejamos a resolução de um exemplo. Considere um triângulo que possui dois lados de medidas 10 e 12 centímetros. O encontro desses lados forma um ângulo de 60 graus. Qual é o valor da medida do terceiro lado do triângulo? Então, primeiro que nós vamos fazer, né? Nós vimos aqui que o triângulo tem um ângulo equivalente a 60 graus e tem lados correspondentes a 10 e 12 centímetros. Nós vamos primeiro tentar representar graficamente, né, esse triângulo descrito na questão. Então, temos aqui o triângulo ABC, onde tem um lado que mede 10 centímetros, outro lado mede 12. Temos um ângulo que mede 60 graus e precisamos encontrar o terceiro lado, que é o valor de x. Então, dado aqui A igual 12, B igual x, que é o lado desconhecido, e C igual 10, nós temos também que o ângulo B, né? O ângulo B equivale a 60 graus. Aplicando a lei dos cossenos, teremos B ao quadrado é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado menos 2AC vezes o cosseno de B, que é o cosseno do ângulo dado. Como o valor desconhecido é o valor B, nós utilizamos aqui, isolamos já estrategicamente, né, o B. Então, é bom vocês analisarem isso. Se vocês forem encontrar o lado C, já isola o lado C aqui. Como nós vimos lá as três fórmulas que podem ter o A, B e C isoladamente. Então, nós temos aqui o B ao quadrado.
Eu chamei agora b de x, né? É o termo desconhecido. Então, chamei o b, que é o valor de x lá no triângulo, é igual 10 ao quadrado, que é um de seus lados ao quadrado, mais 12 ao quadrado, que é o outro lado, menos 2 vezes 12 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus. Resolvendo aqui essas potências, né? 10 ao quadrado é igual a 100, 12 ao quadrado é 144, menos 2 vezes 12, 24, e 24 vezes 10, 240. Isso multiplica pelo cosseno de 60. Cosseno de 60 é 1/2. 60 é um ângulo notável que tem cosseno igual a 1/2. Então, por isso eu substituí aqui o cosseno de 60 por 1/2. Resolvendo aqui, né, 100 mais 144 dá 244, menos 240 vezes meio é igual a 120. Portanto, o quadrado de x, aí, x ao quadrado, é igual a 244 menos 120, que é igual a 124. Se x ao quadrado é 124, x é igual, mais ou menos, aí, a raiz de 124, né? Como eu estou trabalhando com medida, eu não incluo o valor negativo, mas nós sabemos que raiz quadrada, quando x é ao quadrado, pode ser mais ou menos. Porém, nós vamos adotar apenas o valor positivo dessa raiz. 124 não tem uma raiz exata, nós podemos fatorar. Nós obtemos aí, fatorando, 2 raiz de 31. E se considerarmos aqui aproximadamente essa raiz de 31, nós vamos ter aproximadamente o valor de x igual a 11,13 centímetros. Então, esse aí é um valor aproximado para o lado desconhecido do triângulo. Aí nós resolvemos a questão utilizando a lei dos cossenos. Então, essas duas leis que foi demonstrada, que foi passada para vocês, tem grande importância aí na resolução de questões como essa, né, da trigonometria. Essas são as nossas referências dessa aula, né? Espero ter ajudado aí vocês. E é isso. Até a próxima.